Plano Safra 2025-2026, entenda o que foi escondido de você, para não se enrolar ainda mais na tentativa de querer sair do prejuízo. Vamos ouvir a matéria aí. Você provavelmente ouviu falar que o governo anunciou mais de 516 bilhões para o agronegócio, certo? Pois é, mas será que esse dinheiro realmente vai chegar ao produtor rural? Fica a pergunta. De acordo com a análise do Rural Business, a verdade por trás do Plano Safra 2025-26 é preocupante. Dos 516 bilhões anunciados com pompa, apenas cerca de 113 bilhões estão sob o controle direto do governo. O restante depende de bancos e financeiras, e aí começa o drama: juros altos, crédito negado e produtor no aperto. A realidade no campo é dura, o produtor já está endividado, enfrenta taxas de juros acima de 20%, sem seguro rural e com risco climático. E o resultado disso? Menos produção, mais inflação no supermercado e um país cada vez mais dependente de grandes grupos financeiros. E o pior, a análise ainda levanta um alerta sobre um possível plano oculto para tirar terras de pequenos e médios produtores, enfraquecendo ainda mais a agricultura familiar e a segurança alimentar do Brasil. Fica a reflexão: quem vive na cidade também vai sentir no bolso as consequências desse plano teórico safra. Por isso, fique ligado, se informe criticamente, o campo está falando, e quando o campo grita é porque a cidade vai sofrer. Fã original para o Jornal da Alternativa, primeira edição. A informação na velocidade do tempo. Jornal da Alternativa, primeira edição. Apresentação: Emanuel Araújo. Momento Agro, Alternativa FM. 8h08. Esse é o Jornal da Alternativa, primeira edição. Como o nosso companheiro aqui, o engenheiro Leite, falou, essa foi a reportagem e agora vai ter os comentários do nosso engenheiro Leite falando a respeito aí do assunto. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Emanuel Araújo, mais uma vez. Bom dia, o Fã Original, e bom dia a toda a audiência da Alternativa. Ô, Manuel, a matéria aí bastante esclarecedora. Só para reforçar aqui o crédito que o nosso original não deu, isso aí foi uma reportagem, uma análise da Rural Business, mas dá o crédito específico para o senhor Pedro Bissac, que na minha opinião é o cara mais sóbrio da análise do mercado do agro no Brasil. Isso é uma opinião pessoal minha. Tá certo? Então, Manel, ela fala dos 516 bilhões, entretanto, na matéria deixa bem clara, 113 bilhões de fato é de controle do governo. O que isso significa? Nesses 113 bilhões, você vai ter juros subsidiados. Nesses 113 bilhões, você tem juros subsidiados. Agora, nos demais, não. E aí que nasce o problema, porque 113 bilhões de juros subsidiados, quem vai ter acesso a esse crédito? Os amigos do rei. A gente sabe muito bem que esse tipo de crédito, se você não tiver o amigo do amigo, né? Fica complicado você ter acesso a esse crédito. O restante vem dos bancos. E aí que vem um problema especificamente da oferta de alimento. Porque, Manel, você está tendo aí problemas climáticos nos últimos 3, 4 anos, irregularidade de chuva, que isso faz parte do ciclo. Entretanto, se você tem a baixa oferta no seguro agro, que eu até anotei como ponto, você tem impacto significativo, porque o produtor ele assume uma série de riscos. E se ele assume esse risco e ainda não tem a certeza de que, se porventura vier o prejuízo, não tem quem cobre, aí, meu amigo, a coisa complica ainda mais. E você tem um aumento do endividamento dos empresários rurais, e a consequência disso é a paralisia na atividade. Muitos empresários, muitos produtores rurais, que hoje são empresários, produtores rurais, estão deixando algumas atividades, porque a margem de lucro está apertada, a taxa de juro alta. Então a taxa de juro do empréstimo de investimento está engolindo o lucro dele. Então cada dia que passa a margem aperta, isso desestimula o produtor rural. E qualquer evento adverso que ocorre ali, seja com praga, seja com seca, diminui a produtividade dele, estrangula ainda mais o lucro, isso quando não dá prejuízo. Em alguns casos dá prejuízo. Então nós temos, que eu estou falando aqui desde o ano passado, principalmente no Centro-Oeste, está tendo recorde de pedidos de recuperação judicial. Isso é alarmante a médio e longo prazo, porque se você cai a produção, gente, o principal regulador de preço, o principal regulador de oferta, melhor dizendo, é preço. Você caiu a oferta, o empresário vai ter que subir o preço para controlar o consumo. Isso é a lei da oferta e da demanda. A cerveja lá está R$10, ela subiu para 15,
você bebia 10 cervejas, passa a beber só 5. Porém, a margem de lucro daquele empresário continuará a mesma. Ele perdeu escala, perdeu, mas a margem de lucro não. Ele freou o consumo subindo os preços. Isso aí, desde que o mundo, é assim que funciona. E isso afeta toda uma cadeia. Se nós falarmos de soja e milho, que eu já expliquei aqui que soja e milho é base alimentar não só do ser humano, como dos animais. Então você tem um efeito cascata. O governo, com esse plano safra, que é o plano teórico safra, está deixando muito a desejar. E eu falei aqui ontem da LCA, gente, é a letra de crédito agrícola. Como é que funciona? Eu vou resumir aqui a grosso modo, certo? Eu não sou nenhum especialista de letra de crédito, só vou resumir para vocês entenderem como é que funciona. Você aí tem seu dinheiro. Sei lá, você tem 100 mil reais, você quer investir em letra de crédito. Porque a poupança, só investe em poupança trouxa. Poupança não é investimento, ela é uma bobagem. Você botar dinheiro no banco, você está ficando pobre, feliz. Isso é uma bobagem. Você vai investir ou na bolsa de valores ou em letra de crédito. Você vai lá e coloca seu dinheiro na LCA, ela paga aí 12% ao ano. Esse dinheiro que você colocou no banco, o banco vai lá e empresta para o produtor rural. Letra de crédito agrícola. Letra de crédito agro. Só que como você emprestou para o banco a 12% ao ano, o banco empresta para os produtores rurais hoje a 20%. A média de 20%. Chega até o caso de passar de 20%. Ainda é um juro bastante razoável se comparando com outros tipos de crédito. Entretanto, esse juro de 20% ao ano, ele é demasiado alto para os produtores rurais, uma vez que ele já está trabalhando com uma série de riscos que as pessoas normais não trabalham, que o cara do comércio não trabalha. O produtor rural, ele corre o risco de plantar e de repente não nascer. De nascer, de repente não vir a chuva e não desenvolver. E de repente desenvolve, vem uma chuva em excesso e ele perde uma parte da produção. Então ele tem risco da hora da semeadura até a hora da colheita. Então essa série de riscos ela tem que ser colocada na balança. E de quebra você tem um crédito a 20% ao ano, vai tornando a atividade agrícola cada dia mais difícil. E aí você tem o aumento dos insumos agrícolas, principalmente os fertilizantes, se bem que nos últimos 2 meses ele deu uma estabilizada. Na última semana, inclusive, até caiu, porque o dólar teve uma queda, teve um recuo muito bom. Certo? Então, assim, o produtor rural, ele precisa estar atento a esse plano safra. O produtor rural precisa estar atento ao plano safra. Quem vai pegar o dinheiro subsidiado do governo, não, esse não tem nenhuma preocupação. Aí vai estar bom demais. Só que o governo faz um alarde desse plano safra, ele deveria ter especificado nas entrevistas. É claro que ele não vai fazer isso. As especificações estão lá no papel, no projeto, que é isso que eu estou fazendo aqui agora, que o pessoal da Rural Business faz. Porque no projeto de lei do Plano Safra tem que estar especificando tudo, discriminando tudo. Porém, a letra de rodapé, né? Porém, nas entrevistas ele não relata nada disso. E aí o ouvinte médio, o telespectador médio lá das emissoras de televisão, fala, poxa, recorde de financiamento e tal. E eu já sabia que não era bem assim. Por isso que eu fui atrás da informação para trazer com mais detalhes. O produtor tem sofrido, o investidor tem sido colocado em um risco ainda maior, porque não se engane, não pense você que quando você estiver recebendo aí um juro alto no seu dinheiro, quanto mais uma pessoa está disposta a pagar um juro alto, maior é o risco de você receber. Coloca isso na sua cabeça. Todo país, quando vai subir na taxa de juro, é um grande sinalizador de que está próximo de uma grande crise. Foi assim na Argentina. A Argentina quebrou. Aí Javier Milei pegou lá uma taxa de juros altíssima, está caindo. Aí beleza, o ciclo está invertendo. No Brasil está ao contrário. A taxa de juros nossa bateu 2% lá no segundo ano do governo Bolsonaro. Depois, devido à pandemia, ela subiu. E agora está 15% ao ano. A taxa de juros, gente, regula todo tipo de crédito no Brasil. Todo e qualquer tipo de crédito no Brasil é regulado pela taxa Selic. E a taxa Selic a 5%, a cada dia que passa, tem tornado os investimentos ainda mais complicados. Porque o cara vai viver de renda. O cara com a taxa de juros dessa, ele investe em tesouro direto, é 15% mais a inflação. Então é 15% líquido. Então o governo vai perdendo credibilidade e ele tem que pagar juros cada vez mais alto para o mercado. E quem é o mercado? O mercado é você. Talvez aí você que está me ouvindo, um ou outro não sabe o que é. Mas tem muita gente que investe em tesouro direto, muita gente investe em LCA. Porque deixar o dinheiro na poupança é prejuízo. Então é isso, Manel. A única dica principal que o Momento Agro tem para dar para vocês aí, produtor rural, é essa. Fiquem atentos às matérias, porque hoje a grande mídia é o que mais ela faz, é a assessoria de imprensa para o atual governo.
Quem é? Manuel Amorim Moreira. Bom dia, Leite. Eu gosto de assistir a fala no programa Rádio Alternativa. Tá aí o Manuel Obrigado, Manuel. Amorim Moreira. Mandar um abraço também para minha amiga Estela. Ela mandou aqui, ó. Como é bom ouvir uma pessoa que faz o dever de casa. Leite sabe o que fala. Tá aí. Obrigado. E quem é aí, Manuel? É Quem foi? Estela. Estela, obrigado, Estela. Meu amigo Guilherme. Meu amigo Guilherme tinha sumido aqui do jornal e hoje ele mandou uma mensagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, o Guilherme. Bom dia, Manuela, hoje, Guilherme. Ô, Manuela, hoje eu estou vendo aqui o engenheiro Leite fazendo as colocações. A gente aproveita muito na sabedoria do engenheiro Leite. Ele tem muito conhecimento, entendeu? Vale a pena a gente parar para ouvir o engenheiro, tá certo? Um abraço aí para Renato Costa, Luciano, da Milagrosa, Lolo e o Remel Kid. Tudo bom? Um bom dia para todos. Valeu, obrigado. É bom saber que as nossas falas têm sido de utilidade, né? Graças a Deus. E não é só aqui em Brumado não, viu, Leite? Aqui, ó, Francisco de Souza Meira. É o nome da praça aqui, viu? É. Olá, bom dia, Manuel Araújo, engenheiro Leite, orientando as pessoas. Barueri, São Paulo. Opa, Aí. que bom. Muito obrigado. Muito Aí obrigado. o pessoal na escuta aí.